A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como expulsar os demônios. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo de número 25, diz assim: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Irmãos, dentro desta palavra, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vai expulsar um espírito imundo, um espírito mudo e surdo que estava sobre a vida de um jovem, de um menino, um jovem lunático. E o pai deste menino levou o seu filho para que os discípulos de Jesus expulsasse o demônio, aquele espírito imundo da vida do seu filho. Porque o pai do menino tinha certeza, teve o discernimento que aquilo que aquele filho dele estava passando, estava enfrentando no seu corpo, era de origem espiritual, era de origem maligna. Então ele levou aos discípulos de Jesus, mas chegando até os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. E hoje eu trago para você 3 requisitos infalíveis, 3 requisitos importantíssimos para você expulsar os demônios de qualquer pessoa que seja, ou da sua vida, ou de qualquer pessoa que chegue até você e que esteja manifestada com demônios. E o primeiro requisito, irmãos, é a fé. Sim, é a fé. A fé que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que a fé? Porque o próprio Senhor Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, você precisa ter fé. Fé em quem? Em Jesus. Fé no nome do Senhor Jesus. Você precisa entender, você precisa ter a consciência, a convicção que o nome de Jesus é um nome que está acima de todos os nomes. Acima da dor, acima da depressão, acima da adversidade, acima de qualquer tipo de enfermidade, acima de qualquer tipo de demônio. O nome de Jesus está acima. Acima dos tronos, acima dos principados, acima das potestades, o nome de Jesus está acima de tudo. E é por isso que você precisa ter, aleluia, em primeiro lugar, esta fé, aleluia. Você precisa ter fé no nome e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o segundo requisito, irmãos, é a oração. Sim, oração. Você precisa ter uma vida de oração. Contínua, constante oração. Porque aqui, neste texto, o próprio Senhor Jesus vai dizer que os discípulos não conseguiram expulsar porque eles não oravam o suficiente. Jesus, ele tinha uma vida de oração. E os discípulos de Jesus não oravam o suficiente, aleluia, para que os espíritos imundos, para que os espíritos das trevas viessem bater em retirada. Porque, irmãos, Satanás, ele, aleluia, ele não quer ver as pessoas orando. Satanás, ele não quer que ninguém ore. Satanás quer ver as pessoas no comodismo. Satanás quer ver a pessoa na mornidão. Satanás quer ver a pessoa indiferente com as coisas espirituais. Ou seja, Satanás, ele quer cegar as pessoas. E é por isso que para você expulsar demônios, você precisa ter uma vida de oração. Orar mesmo, irmão, não é orar uma vez ao dia, não. É ter uma vida de constante oração. Orar no espírito, orar no pensamento. Acordar de manhã, orar, falar com o Pai. Orar ao meio-dia,
orar às 6 horas, orar à meia-noite, orar na madrugada. Como o Senhor Jesus falava, orar onde quer que Ele te impelia, onde quer que o Espírito Santo te levar para orar, você vai e ora. Se Ele te levar para o monte, vai para o monte orar. Se Ele quiser te levar para as madrugadas, vai para a madrugada orar. O Senhor Jesus, Ele sempre se retirava à parte. Para quê? Para orar, para falar com Deus. E Ele era o próprio Deus, irmãos. Então, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Glória a Deus. É preciso desenvolver, é preciso ter uma vida de oração para que os demônios, os espíritos imundos venham bater em retirada da sua casa. Então, esse é o segundo requisito, oração. Fé, que é no nome do Senhor Jesus, o primeiro. Oração, irmãos, orem. É preciso orar. É preciso orar. E o terceiro é o quê? O jejum. Porque essas castas de demônios não saem com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Então, leve uma vida jejuada. É preciso ter uma vida jejuada, irmãos. Uma vida jejuada, mortificada. A sua carne precisa estar mortificada para o mundo. Por que para o mundo? Porque os espíritos são imundos. São imundos, irmãos. Os espíritos imundos estão no mundo. O próprio Senhor Jesus disse que Satanás, o príncipe deste mundo, nada tem em mim. Jesus disse isso, o príncipe deste mundo, nada tem em mim. E o mundo é o quê? O mundo já é o quê? O mundo já é do maligno. Satanás, ele governa o mundo. Satanás, ele governa o sistema mundano. Então, é por isso que nós que se aproximamos do Senhor Jesus Cristo, por que o Senhor Jesus ele nos pede para nós abandonar o mundo? Porque o mundo já é do maligno. O sistema do mundo é imundo, irmãos, é impuro, é trevas. E a luz não tem comunhão com as trevas. E é por isso que nós precisamos orar, primeiro ter fé, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, orar e jejuar. Louvado seja o nome do Senhor. E abandonar também o mundo, é preciso abandonar o mundo. É preciso abandonar as práticas pecaminosas do mundo. Porque aqui nós vemos que Jesus ele está expulsando um espírito imundo. Um espírito imundo. Tem gente que acha que os espíritos das trevas estão no inferno. Não, irmãos. Estão nos ares. São potestades, são principados, são os hostes espirituais da maldade. Os espíritos imundos estão aí nos ares. Não estão lá dentro do inferno. Não. Por que você vê tanta pessoa perturbada? Por que você vê tantas pessoas aprisionadas, em depressão, enfermas? Por que você vê tantas pessoas transtornadas? Porque os espíritos imundos estão aí atormentando pessoas. Nós vemos tantas pessoas loucas, endemoniadas aí no mundo. Pessoas nas drogas, na bebida, na prostituição, no adultério. Isso são o quê? São os espíritos imundos, irmãos. São os espíritos imundos. São as legiões do inferno que vêm, aleluia, atingir as pessoas no intuito de matar e de destruir as almas e de levar as almas para o inferno. Então, irmãos, é preciso viver uma vida de fé na palavra de Deus, que a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, o verbo encarnado. Fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vida de oração, vida de jejum e abandono do pecado. Você precisa renunciar ao mundo, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Você precisa carregar a presença de Deus, você precisa levar para o mundo a luz do Senhor Jesus Cristo. E a luz do Senhor Jesus precisa resplandecer em você. O que o Senhor Jesus disse? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então você precisa ser luz no mundo. Você não pode andar de mão dadas com o mundo. Você não pode praticar o que o mundo pratica. É a Bíblia, eu tô pregando Bíblia. Você não pode fazer o que o sistema mundano induz você a fazer. Porque se você fazer, você vai se tornar um escravo do mundo. E o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar das prisões do inferno, deste mundo de pecado. E eu trago este vídeo hoje, aleluia, para você que
tenha curiosidade de saber como expulsar os demônios. Você precisa ter uma intimidade com Deus, ter fé na pessoa do Senhor Jesus, levar uma vida de oração e de jejum. Porque esses são os 3 requisitos essenciais e infalíveis que você precisa ter em você, dentro de você. A luz do Espírito Santo precisa estar em você, porque no lugar que você chegar, se você estiver com a luz do Espírito Santo, as trevas vão se manifestar. Aqui você percebe nesse texto que os discípulos oraram, os discípulos colocaram até mesmo a mão sobre a mão na cabeça daquele menino, mas o menino eles não conseguiram expulsar. Porque o pai mesmo disse, eu trouxe para os teus discípulos orarem, trouxe para os teus discípulos expulsarem, e eles não conseguiram. Mas quando levaram diante de Jesus, Jesus não precisou, irmãos, nem colocar a mão sobre este menino. Quando o menino chegou diante de Jesus, o menino já começou a convulsionar. O espírito imundo, mudo e surdo que estava na vida daquele menino, já se manifestou. Antes mesmo de Jesus abrir a boca. Por quê? Porque a luz dissipou aquelas trevas. A luz dissipou aquelas trevas. E acontece isso. Acontece isso. Eu digo por experiência própria. Certa feita aconteceu algo comigo assim inexplicável. Eu estava em uma rodoviária e ali tinha um homem. E quando eu olhei para aquele homem, eu não falei nada, mas no meu espírito, na minha mente, o Senhor Jesus falava que ali tinha um demônio na vida daquele homem. E quando eu olhei para aquele homem, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei isso em mente, no espírito, irmãos, aquele homem começou a se agitar, sabe? Ele começou a se agitar, começou a xingar, sabe? Ele começou a xingar. E ali, aquele homem, ele saiu de perto de mim na hora, ele não ficou, ele começou a me xingar ali, ele não ficou na minha, ele saiu. Se ele viesse para cima de mim, fazer alguma coisa comigo, eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, iria expulsar aquele demônio. Mas ele não veio, ele ficou agitado, sabe? Falando coisas. E ele fugiu, ele saiu na hora de perto de mim. E ali, no meu espírito, o Senhor me dava o discernimento que ali era um demônio. Porque, irmãos, quando a gente carregamos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos, nós vemos, nós temos o discernimento espiritual. As coisas do Espírito se entendem espiritualmente. Amém, irmãos? E ali eu consegui entender. As coisas do Espírito, para muitos também são loucura. Para os carnais, eles não entendem. Mas quem é espiritual entende tudo. Então, nós precisamos viver uma vida de fé na palavra, fé no Senhor Jesus Cristo, jejum e oração, para que as trevas sejam dissipadas, para que as trevas batam em retirada. Então, pratique esses requisitos. Seja uma pessoa humilde, uma pessoa que pratica o amor ao próximo. Sim, o amor ao próximo. É preciso também amar o próximo. Porque tudo isso reflete no amor. Você expulsa demônios pelo quê? Pelo amor de Deus. O amor de Deus que está em você. O amor de Deus. Jesus era o próprio amor, irmãos. Ele era o próprio amor. E ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. E alguns ali dos fariseus, escribas, diziam que Jesus expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, mas não. Eles estavam blasfemando. Eles estavam blasfemando. Por que eles diziam isso? Porque certamente eles não criam no poder que havia no Senhor Jesus Cristo. Eles não criam, aleluia, que Jesus era o enviado dos céus, era o próprio Deus encarnado na terra. Eles não criam. Então eles blasfemavam. Tem gente que não acredita, irmão, nessas coisas. Tem gente que até blasfema, faz igual os fariseus, os doutores da lei, os saduceus,
Os religiosos da época, eles não acreditam. Tem muitos que não acreditam nessas coisas. Mas eu acredito. Eu acredito porque eu sou prova viva disso. Aleluia. Eu sou prova viva disso. Eu já vivi coisas no mundo espiritual que só eu e Deus sabe. Só eu e Deus sabe. Não é tudo que eu conto para as pessoas. Mas só eu e Deus sabe o que eu já passei, o que eu já vi e o que eu já convivi no mundo espiritual. Então, irmãos, eu deixo para você este ensinamento, que você possa praticar esses 3 requisitos para você ter poder e autoridade para expulsar os demônios. Porque foi o Senhor Jesus quem disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor já nos deu esse poder. Ele já nos deu. Você só precisa exercer. Você só precisa, aleluia, praticar. Você só precisa buscar em Deus como usar esse poder, como o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Como? Você só precisa perguntar, buscar no jejum e na oração. Me ensina a usar esse poder. Me ensina a usar esse poder na hora certa e no momento certo, quando for preciso. Porque as coisas de Deus não é para estar usando de qualquer forma, de qualquer maneira. É quando for preciso. Quando for necessário. Amém, irmãos? Fique com esta palavra, que esse vídeo possa acrescentar na sua vida espiritual e que possa te elevar, que o seu elevo espiritual possa aumentar cada vez mais, aleluia, na presença de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida.